Para o podcast de hoje, eu trouxe algumas dúvidas que são muito frequentes durante as consultas e que eu recebo nas caixinhas. É sempre muito interessante falar da tireoide porque existem sim muitos mitos e verdades que precisam ser esclarecidas. Então vamos à primeira pergunta, muito comum. Existe melhor dieta para o hipotireoidismo? E o que eu costumo responder é o seguinte: a melhor dieta para qualquer condição clínica é a dieta saudável. Especificamente sobre a tireoide, não há nenhuma dieta que tenha sido estudada e validada como a melhor dieta para quem tem o hipotireoidismo. Mas existem alguns micronutrientes que atuam diretamente na função tireoidiana. Quais são eles, especificamente? O iodo, tão falado iodo, porque os hormônios tireoidianos, eles são formados por iodo. Então, uma dieta que seja suficiente em iodo, ela é importante para o bom funcionamento da tireoide. Lá atrás, há muitos anos, existiu sim um hipotireoidismo cuja causa era a deficiência de iodo em algumas regiões específicas do Brasil, inclusive, e eram aquelas pessoas que tinham aquele famoso papo, que a gente chama de bócio, causado pelo aumento do volume da glândula tireoide pela deficiência de iodo. Mas isso hoje em dia não existe mais. Já é medida de política pública de saúde. O sal de cozinha normal que a gente consome já é iodado e já fornece as quantidades suficientes de iodo que a gente precisa. Além do iodo, um outro micronutriente importante para o funcionamento da tireoide é o selênio, que é um outro mineral encontrado principalmente nas castanhas. E aí as pessoas acham que precisam consumir quantidades grandes de castanhas para atingirem essa suficiência, mas uma castanha do Pará por dia já seria suficiente para essa necessidade diária. Fora que o selênio também está contido em outros vegetais. Então, se você tem uma dieta que é variada em relação à quantidade de vegetais, você também já tem uma quantidade suficiente de selênio na sua dieta. De forma geral, fala-se também muito sobre a questão inflamatória, porque uma outra causa de hipotireoidismo é uma inflamação crônica da tireoide. Nesse caso, se o hipotireoidismo for causado pela inflamação autoimune, a recomendação segue a mesma, a dieta saudável, aquela dieta que não tenha o potencial de desencadear nenhuma reação no seu sistema imunológico, ou seja, aquela dieta que o seu corpo tolera melhor. Então, não existe uma melhor dieta, como a gente tem a dieta mediterrânea para o risco cardiovascular, como a gente tem a dieta DASH, que é dieta para interromper a hipertensão arterial, que é o controle do sódio para os casos de pressão alta. Para o hipotireoidismo, não existe nenhuma dieta cientificamente validada. Uma outra dúvida muito comum, que foi a segunda dúvida, é se, uma vez introduzida a medicação, se há possibilidade dela ser retirada em algum momento. E a resposta é depende. Depende da causa do hipotireoidismo. O hipotireoidismo, ele pode acontecer de forma aguda, por uma inflamação aguda da tireoide, seja por vírus, bactéria, por alguma toxina, e que por algum momento, temporariamente, a tireoide deixe de funcionar adequadamente e o hormônio entra ali para poder suprir essa demanda, de modo que é uma condição temporária e a tireoide possa vir a se recuperar. Nesses casos, o hormônio ele pode ser suspendido após um tempo de uso. Vai depender, obviamente, da melhora clínica, da estabilização dos exames laboratoriais. Já nos casos de uma inflamação crônica, que é a principal causa de hipotireoidismo, é provável que essa medicação não seja retirada. Por quê? Pelo fato de a inflamação ser crônica e seguir acontecendo. O resultado final de qualquer inflamação crônica é a perda de função. Então, é possível que esse processo seja progressivo.
A dose ela pode se manter, como ela pode aumentar, mas é provável que não seja possível ser retirado, sobretudo se essa dose já for uma dose considerada alta. Já nos casos em que a tireoide foi retirada ou foi destruída intencionalmente, seja por cirurgia ou pelo radiodo, nesse caso, a única fonte do hormônio tireoidiano é o comprimidinho. E aí ele é sim para a vida toda. E uma terceira dúvida é se o hipotireoidismo é causa de maior dificuldade para engravidar. Se ele tiver descontrolado ou mal controlado, pode ser sim. Por quê? Porque o hormônio tireoidiano ele é responsável sim pela normalidade do nosso ciclo ovulatório. Ele tem sim uma atuação direta nos ovários e na produção hormonal. Mas, se o hipotireoidismo estiver controlado, os níveis sanguíneos estiverem bons, normais e a medicação estiver na dose correta, isso não é causa de dificuldade para engravidar. Tem que pesquisar outras possíveis causas. Agora, uma condição que eu acho que é interessante falar é a presença do anticorpo chamado anti-TPO, que é um marcador da tireoidite de Hashimoto. Embora ele não esteja associado a maior dificuldade para engravidar, os títulos muito altos, eles estão sim associados a maior perda gestacional no primeiro trimestre. Então, as pessoas que têm o hipotireoidismo causado pela tireoidite de Hashimoto, elas precisam, na maior parte das vezes, fazerem o ajuste da medicação. Se você gostou desse episódio, compartilhe com outras mulheres que também estão em busca por uma vida mais leve, longa e com propósito. Aproveita também para seguir o podcast e explorar os outros temas já disponíveis lá. Tem muita conversa boa te esperando. E me conta o que você achou. Suas dúvidas, sugestões e temas que gostaria de ver por aqui fazem toda a diferença. Deixe seu comentário lá no Instagram ou na plataforma em que você estiver me ouvindo e até a próxima!